Ao vivo. Eu queria agradecer, né, a presença da professora Cíntia Belangeiro. Mais tarde eu vou permitir que ela convidá-la para se apresentar. Hoje a nossa live será sobre esquizofrenia, mais especificamente sobre como que os genes afetam, levam o risco para a doença. E a ideia é que a gente tenha uma live bastante interativa, que a gente tire as principais dúvidas. Deixa eu só ver aqui, tem uma questão se estão vendo a gente. Bom, eu vou continuar, se o pessoal enviar alguma mensagem, a gente interrompe, tá? Opa, não estou. Tem alguma coisa, assim, parece que eles não estão ouvindo a gente. Não? Não. Para mim aparece que eu estou ao vivo. Também. Tá tudo ok? Pronto, parece que tá tudo ok. Perfeito. Desculpa, pessoal, só os ajustes técnicos aqui. Então, vou começar de novo. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Essa é uma live organizada pelo Programa de Esquizofrenia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, que se chama PROESC. O PROESC já tem cerca de 30 anos desenvolvendo ações para melhorar a vida das pessoas com esquizofrenia. Hoje é uma live especial, uma live com uma convidada, mais que especial, convidada que é a professora Cíntia Belangeiro, professora do Departamento de Morfologia, depois eu vou pedir para ela se apresentar, e uma grande pesquisadora na área da genética dos transtornos mentais. Então, Cíntia, você se apresenta para a gente? Sim, claro. Bom dia, Ari. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Para mim é uma honra poder participar dessa live, a convite do Ari. O Ari já é um parceiro de muitos anos de pesquisa. E, bom, como o Ari falou, eu sou professora da disciplina de genética, do Departamento de Morfologia e Genética, e também professora do LINC, do Laboratório de Neurociências Integrativas da Escola Paulista de Medicina Unifesp. Eu sou geneticista, trabalho com genética humana e médica, e nos últimos 14 anos eu tenho dedicado a minha linha de pesquisa aos transtornos mentais, em especial à esquizofrenia. Então, Cíntia, mais uma vez, obrigado. Eu acabei não me apresentando, meu nome é Ari Gadelha, eu sou atualmente coordenador do programa de esquizofrenia da Escola Paulista de Medicina Unifesp e professor da Escola Paulista de Medicina. Cíntia, eu acho que assim, para a gente poder começar a construir essa conversa, acho que a gente tem que começar do básico, né? O que é genética? Uhum. Então, vamos lá, acho que é legal a gente fazer essa introdução para as pessoas irem se familiarizando com os termos, né, e daí a gente vai construindo um raciocínio para chegar no tema da live, propriamente dito. Então, genética é a ciência que estuda a hereditariedade, né, a ciência que estuda como que as características são herdadas, e, em outras palavras, como que o material genético, como que o DNA é passado dos pais para os seus descendentes, e isso vale para qualquer ser vivo, para as plantas, para os animais, para os humanos também. Entendi. E, Cíntia, as pessoas, a gente fala muito hoje de DNA, né? DNA virou uma sigla que todo mundo fala, né? Tá na boca do povo, digamos assim. Uhum. Mas o que é que vem a ser esse DNA? O DNA é uma molécula que está dentro de todas as nossas células, né, de quase todas as nossas células, tem uma exceçãozinha, e esse material genético é ele que determina essa hereditariedade, é ele que transmite essas características dos pais para os filhos. E, na verdade, ele é como uma receita, e ele contém dentro dele informações, instruções de como que nós seremos, né? Então, são instruções de como nós sairemos da fábrica, né? De como que o nosso corpo vai funcionar ao longo da vida. Então, essas instruções, essa receita, ela serve tanto para as características físicas,
como também para as características como o nosso comportamento, ou como que o nosso cérebro vai funcionar, ou como nossos rins vão funcionar, os nossos ossos, todas as células do nosso corpo. E uma coisa que é interessante, né, Cíntia, é que essa sequência ela é tão complexa que a mesma sequência está presente praticamente em todas as células, né? E ela é capaz de codificar coisas como um rim e o cérebro, né? Tendo a mesma sequência. E aí fica a importância, a complexidade de entender como que essa receita ela vai sendo preparada ao longo do nosso desenvolvimento e alguns ingredientes que são o ambiente, mas aí eu vou deixar você falar mais Exato. sobre isso, porque eu sei que esse é um dos pontos que a gente vai conversar, né? Eu acho que a grande pergunta que eu recebo das mães é sobre, acho que a dúvida das pessoas, a esquizofrenia é uma doença genética? Ela tem uma característica genética? É uma pergunta muito interessante, essas pessoas normalmente me fazem essa pergunta também, né? A esquizofrenia, assim como os outros transtornos mentais, é uma doença de origem muito complexa, e ela é determinada tanto por fatores genéticos, como fatores ambientais, né? Então, tanto essas instruções que tem lá no nosso DNA, como fatores dentro do ambiente em que a gente vive, que a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, são responsáveis pela doença. Então, ela não é uma doença completamente genética e nem uma doença completamente ambiental. Mas, no caso da esquizofrenia, a contribuição da genética é muito forte. No caso da esquizofrenia, a contribuição é muito forte, genética, mas ela não é suficiente para sozinha determinar a doença. Ela tem doenças que a genética é suficiente, né? Como, por exemplo, na síndrome de Down, no albinismo, só as alterações genéticas são suficientes para manifestar a doença. No caso da esquizofrenia, não. Ela tem um componente genético muito forte, que é a maior contribuição da doença, certamente, mas não é o suficiente para sozinho manifestar a doença. Precisa da contribuição do ambiente, que a gente vai falar mais para frente. Eu acho que isso é bem importante ficar claro, né? Quando a gente fala que ela é uma doença que tem uma carga genética, existe uma diferença entre aquilo que determina, né? Que é o que você está falando. Existem doenças que são determinadas geneticamente, né? Que você tem aquela alteração, você vai ter a doença, Down, por exemplo. E tem doenças que são absolutamente ambientais. A esquizofrenia, a complexidade dela se dá exatamente por essa interação de fatores genéticos e ambientais. Para a gente poder avançar nessa conversa, acho que uma outra dúvida que fica é sobre o termo genético e hereditário, né? São a mesma coisa? Significam a mesma coisa? Ter uma doença genética e ser hereditária? Também é uma dúvida bem pertinente, até os próprios alunos de medicina, as pessoas da própria área têm uma dificuldade de entender esses dois conceitos, né? Não são sinônimos, certamente não são. O que é genético não é sinônimo de hereditário. Uma doença, ela pode ser genética sem ser hereditária, né? Então, quando a gente diz que uma doença, uma característica, ela é genética, a gente está querendo dizer que a causa, a origem dela está no DNA, está nos genes, mas não necessariamente isso foi herdado de um dos pais. Isso foi herdado dos genitores, não necessariamente, né? Um exemplo disso é o câncer. O câncer, todo câncer é genético, que significa que para ele acontecer, houve uma alteração no DNA, ou várias, né? No caso do câncer são várias, o acúmulo de alterações no DNA. Mas não necessariamente essas alterações estavam presentes nos nossos pais. Muitas vezes elas foram adquiridas ao longo da nossa vida, né? Então, genético é porque a alteração está no DNA. Hereditário é um termo que a gente usa quando ele foi herdado de um dos nossos pais. Então, não necessariamente herdado é a mesma coisa que genético, né? Em alguns casos, o que é hereditário, muitas vezes é genético, mas nem tudo que é genético é hereditário, tá? Então, no caso da esquizofrenia, muitas vezes, a esquizofrenia, ela tem um componente genético, sim, mas não necessariamente ela é herdada, não necessariamente. Perfeito, sim, acho que ficou bem claro. Você acabou comentando na tua explicação um termo que a gente não descreveu,
Então, a gente falou de genética, que é o estudo, né, do nosso material genético, falou da DNA, que é essa molécula que tem a sequência de letrinhas que a gente fala, né, que tem as letrinhas que vão se alternando e definindo as nossas características, pelo menos a base dessas características. E você falou do termo gene, né? Gene e DNA a mesma coisa? Como é que é isso? O gene, ele é um pedacinho, são pedaços, são sequências que estão presentes dentro do DNA. Na verdade, são os genes que são as instruções. Os genes são as receitas são essas instruções para nos fazer, ou para fazer o que a gente chama de proteínas, né? Então, é a instrução para fazer um cabelo marrom, é a instrução para fazer um olho de olhos mais claros, é a instrução para fazer o nosso estômago produzir mais suco gástrico, é a instrução para produzir mais dopamina no cérebro. Então, genes são pequenas sequências no nosso DNA que são instruções para que a gente tenha alterações ou funcionamentos diferentes entre cada uma das pessoas. E é interessante descrever que nem todo o DNA tem genético, né? Desculpa, nem todos o DNA é mais do que somente os genes, né? No sentido de que tem sequências do DNA que não estão dentro de genes, digamos assim. Acho que você vai conseguir explicar melhor do que eu. Isso, na verdade, assim, dentro do nosso DNA, ele tem 3 bilhões de pares de letrinhas, né, que a gente chama em bioquímica de bases nitrogenadas. Ele tem 3 bilhões de pares dessas letras. Dentro dessas 3 bilhões, só cerca de 2% disso são genes. O resto, a gente ainda tem várias outras sequências que servem para outras coisas, né? Mas instruções para fazer as proteínas mesmo são de cerca de 2 a 5, isso varia de acordo com o momento da tecnologia, digamos assim. Então, vocês veem a complexidade, né? Então, a gente tem 3 bilhões desse bloco menorzinho, que é as tais letrinhas, que compõem o DNA, em torno disso, né? Com variações importantes de pessoas para pessoas. Nesse ponto, acho que a gente consegue, então, acho que a outra pergunta que também sempre te vê, e que a gente como pesquisador às vezes vê na mídia também, né? Aparece na capa dos jornais, ou então numa chamada de televisão, olha, descoberto o gene da esquizofrenia, né? Existe esse gene da esquizofrenia? Você já conhece esse gene da esquizofrenia? Olha, eu já vi várias vezes no Jornal Nacional, descobriram os genes da diabetes, os genes da esquizofrenia, né? Na verdade, não existe um único gene da esquizofrenia, né? Como eu disse, a esquizofrenia é uma doença altamente complexa na sua origem, né? Mais de 100 a 200 genes estão envolvidos, na verdade, até muito mais do que isso, eu estou falando os principais, né? Os principais, de 100 a 200 genes, estão muito envolvidos com a esquizofrenia. Talvez lá uma dezena sejam os mais envolvidos, mas já foram descritos mais de 200 genes envolvidos com a esquizofrenia, né? Isso sem levar em consideração os fatores ambientais. Então, não tem o gene da esquizofrenia, não tem um gene que seja suficiente para desencadear a esquizofrenia, como tem em outras doenças. O gene do nanismo, o gene do albinismo, o gene da fenilcetonúria, não tem. Ainda não se conhece um gene que ele seja suficiente para desencadear a esquizofrenia. É o conjunto deles todos, mais o meio ambiente, que vão juntos formar um conjunto que seja capaz de desencadear a doença. E dentro dessa mesma linha, né, acho que a grande angústia das pessoas é sempre sobre um teste que dê o diagnóstico da doença, por exemplo. E às vezes a gente vê, poxa, agora a gente vai conseguir diagnosticar a doença através de um teste genético. É possível fazer isso hoje? Não, ainda não, tá? Não existe ainda um teste diagnóstico baseado nos achados genéticos, né? Baseado em biomarcadores. O que a gente tem disponível hoje
são testes genéticos que são capazes de dizer se você tem uma chance aumentada, né, um risco maior de desenvolver a doença. Então, isso tem disponível, tem várias empresas que vendem esse tipo de teste, não só para esquizofrenia, tem para doença cardiovascular, tem para Alzheimer, tem inclusive, a maioria dessas empresas, elas vendem um pacote, né, teste o seu DNA por $1.000, sei lá, teste o seu DNA por $500, ou whatever. Você tem lá um pacote que você vai testar o seu DNA, mas nesses pacotes, o que você está testando para essas doenças complexas, eu estou falando, tá? Não para doenças genéticas em que são outro tipo de origem, estou falando só para as doenças de origem complexa, como a esquizofrenia. O que a gente consegue para esse tipo de doença é só uma informação se a pessoa tem um risco aumentado, uma chance. Não é uma certeza de que o indivíduo vai ter a doença. Se você pegar aquele seu exame e olhar, não está escrito lá, você tem esquizofrenia. Não é um diagnóstico, é um risco, é uma chance aumentada em relação à população geral. Só isso que a gente tem até o momento. E Cíntia, só para deixar, talvez, eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas, né? Porque a gente acaba usando muito o termo complexo, mas o termo complexo, quando a gente fala em genética, tem um significado, né? Você explica para a gente o que, é que são essas doenças complexas? Essas doenças complexas, que é sinônimo de doenças multifatoriais, são doenças cuja origem está estabelecida em causas genéticas associadas a fatores ambientais. Isso que são doenças de origem complexa. Porque em genética, a gente tem doenças que são de origem puramente genética, né? E essas doenças de origem puramente genética, elas podem ter uma causa que foi uma alteração lá num pedacinho do DNA, como a gente falou lá nos genes, né? Que por exemplo, algumas como eu já citei aqui, a hemofilia, o albinismo, ou o nanismo, ou essas doenças que a pessoa já nasce com ela, até a doença de Huntington, ou a síndrome do X frágil, são doenças em que é uma alteração, um pedacinho do DNA, que é um pedacinho que a gente chama de gene. Isso é suficiente para ter a doença, é uma doença puramente genética. Outras doenças do tipo que são puramente genéticas, a alteração não é num pedacinho do gene, é num pedaço um pouco maior, que a gente chama de cromossomo, que é, por exemplo, a síndrome de Down, né? Ela também é puramente genética, ela não depende de fatores ambientais. Mas a alteração que causa ela não é num pedacinho do DNA, é num pedaço muito maior, que a gente chama de cromossomo. Essas também são doenças genéticas, puramente genéticas. Então, em genética, a gente divide em doenças gênicas, cromossômicas e multifatoriais. As doenças multifatoriais, que são sinônimos de complexas, se encaixam às doenças mentais, que é o caso da esquizofrenia. Então, quando eu chamo de doença complexa, eu estou falando que são doenças cuja causa é derivada de uma interação de causas genéticas e ambientais. E por que também que ela é complexa? Além de ter uma interação entre o DNA e o ambiente, a causa genética já é complexa por si só, porque não é só um gene que determina, são muitos genes. No caso da esquizofrenia, centenas de genes, 100, 150, 200 genes participam, sem contar os fatores ambientais. Então, essa mistura de fatores faz com que a gente classifique essa doença como sendo uma doença multifatorial ou complexa. Perfeito. Eu acho que você foi super didática, obrigado como sempre, né? Acho que fica claro, né? Em genética, o termo complexo é complexo mesmo, porque refere-se a diferentes fatores.
Então, você tem doenças que afetam um único gene, que a gente conhece aquele gene, são doenças mais, do ponto de vista genético, mais simples de entender, né, e de prever. E a gente tem doenças como esquizofrenia, diabetes, não só doenças mentais, mas outras doenças também, né, diabetes, hipertensão, me corrija se eu estou errado, são doenças que envolvem um grande número de possibilidades de genes envolvidos. E aí, não é que você vai ter um único gene, né? A gente não tem um único gene afetado em todas as pessoas com esquizofrenia. A gente tem um conjunto de genes que parece daquele conjunto, eu vou ter que ter alterações em um grande número deles, e quanto maior o número que eu tiver alterado, aumenta a minha probabilidade de ter a doença, né? Então, é um aumento da probabilidade, da chance. Se essa chance maior vai se desenvolver ou não, é o assunto da nossa próxima pergunta, né? De que também eu já vi aqui algumas pessoas perguntando, de qual seria o papel do ambiente, né? A gente falou bastante de gene e tudo, mas a nossa genética, ela só faz sentido na interação com o ambiente. O ser humano é feito, né? E é talhado e selecionado evolutivamente para poder se relacionar com o ambiente que o circunda, né? Então, o ambiente é fundamental na origem das doenças. Me explica como é que funciona isso na esquizofrenia. Então, o ambiente, ele é capaz de interagir com o nosso DNA, né? E esse ambiente, ele é capaz de ligar. Como que ele interage? Ele interage ligando e desligando os nossos genes. É como se ele fosse capaz de acionar um interruptor do gene. Ele liga e desliga genes. E isso altera todo o funcionamento dos nossos genes, aquelas instruções. Se você tinha uma instrução do tipo, faça isso, talvez o ambiente vai ligar um interruptor que vai falar, não faça mais isso. Então, o ambiente, ele vai modulando o nosso DNA ao longo da vida, né? E quando eu falo ambiente, eu estou falando de tudo. Eu até vou falar mais para frente um pouquinho, mas eu estou falando desde o ambiente intrauterino, desde a hora que a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, aquilo já é o ambiente, desde a hora que a gente foi concebido num primeiro momento, ali já é o ambiente, até ao longo da nossa vida, a gente está exposto, imerso num ambiente que vai modulando o nosso DNA o tempo inteiro, né? Uma analogia que eu gosto de fazer é que o nosso DNA é como se ele fosse um hardware que saísse da fábrica, por exemplo, o nosso celular. O nosso celular, ele sai pronto da fábrica, meio igual, padronizado para várias pessoas, né? Embora tenha modelos de celulares diferentes, fábricas diferentes, marcas e modelos, ele é padrão, aquele modelo e aquela marca sai igual. Mais ou menos isso. Só que, mesmo eu tendo um celular igual o seu, Ari, vamos supor que a gente compra o mesmo modelo e a mesma marca, ao longo da minha... Acho que a minha capinha é rosa. Nada contra, mas não é a minha não é rosa. Ao longo da vida, a gente vai instalando coisas no nosso celular. E os meus aplicativos são diferentes dos seus, eu tenho interesse por coisas diferentes de você. Eu tenho aplicativos de música que você não tem, ou eu tenho joguinhos para criança que você não tem, quer dizer, você também tem filhos, mas a gente vai colocando coisas no nosso hardware diferente pelo ambiente. Então, eu tenho interesses diferentes dos seus, as minhas fotos são diferentes das suas. Então, o meu celular daqui 5 anos é diferente do seu daqui 5 anos. Então, essas instalações é o ambiente que modula, são o ambiente que modula, entendeu? Então, esse ambiente, ele vai modulando esse hardware, que é o estático, que é o DNA, e, no final, a gente vai ter uma experiência de vida diferente, mesmo a gente tendo saído de fábrica bem parecido, porque o DNA, ele é bem parecido entre as pessoas. Ele é 99,5% idêntico entre as pessoas, tá? Ele é 99,5% a sequência de letrinhas idêntica entre todos os seres humanos. E a gente vai instalando coisas ao longo da vida, que é o ambiente que vai modulando isso. Então, o que significa
Pode falar. Não, desculpa, pode completar. Então, ele vai ficando com a nossa cara, né? Esse ambiente, junto com o DNA, vai fazendo um retrato do que a gente é. Então, é isso que, ao longo da vida, vai dando essa cara pra gente. Então, por isso que algumas pessoas vão ter doenças e outras não, né? Porque o nosso DNA é diferente de outro e o ambiente também. A somatória disso tudo vai fazer com que eu seja diferente do outro. Isso é bem importante, né? Assim, se a gente pudesse saber todo o DNA, depois com algumas outras camadas que a gente vai discutir de complexidade genética, todos os eventos de vida que o indivíduo passe, talvez a gente pudesse entender melhor sobre o risco, né? Como isso é virtualmente impossível, né, do ponto de vista individual, é muito difícil você ter um grau de certeza tão grande para uma doença tão complexa. Eu não sei se você viu um seriado da HBO sobre irmãos gêmeos com esquizofrenia. Não sei se você chegou a ver esse seriado. I Know Matches, uma coisa assim, o nome da série. Eu vou te contar um pouquinho e depois eu vou te passar a pergunta. Não vou te perguntar sobre o seriado, tá? É o Mark Ruffalo, que é um ator bem famoso, o Mark Ruffalo, né? E ele faz os dois papéis, ele faz os dois irmãos. Eles são gêmeos, homozigóticos, são gêmeos idênticos. Só que uma coisa que fica muito aparente, a série vai alternando entre o passado e realmente a idade adulta. Quando eles são crianças, eles são muito parecidos, mas já com diferenças no comportamento. E quando eles estão adultos, às vezes você nem consegue ver a semelhança entre eles, porque um é um pouco mais gordo, já está sem cabelo, o outro parece mais jovem, né? Ou seja, mesmo com a mesma sequência de DNA, eles se desenvolveram de forma muito diferente por experiências, né? Esse fator ambiental, ele é um dos fatores que pode explicar essa questão da diferença entre gêmeos monozigóticos, entre gêmeos idênticos para a esquizofrenia? Totalmente, né? O ambiente, ele é capaz de explicar essa diferença entre gêmeos monozigóticos. Existem outras pequenas coisinhas que são muito, assim, específicas para explicar, mas, assim, o grosso dessa diferença, ele é explicado certamente pelo ambiente. E aí a gente pode falar de tudo, experiências da vida, interação social, o que um comeu, o outro não comeu, tudo isso é capaz de modular o DNA. Na série parece que tem uma carga de trauma diferente entre eles. Um sofreu mais eventos traumáticos, outro sofreu menos eventos traumáticos. Porque quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de realmente uma coisa muito ampla, que vai desde infecções na infância até questões absolutamente sociais, né? Migração, isolamento social, preconceito, tudo isso vai adicionando, digamos, uma carga de tensão a essa pessoa que se desenvolve e também sobre essa genética. Como é que eu vou fazer uma pergunta para ti, porque eu já vi algumas pessoas comentando aqui, né? Como é que o ambiente, ele afeta o DNA? Como é que é isso, né? Como é que se dá essa interação do gene com o ambiente? Então, essa interação, ela é uma interação basicamente bioquímica, né? É como se esse ambiente, ele fosse... Existem vários mecanismos, que eu acho que não é bem aqui o objetivo da gente falar, mas existem mecanismos biológicos que conseguem interagir, induzem o nosso DNA a ligar e a desligar. Então, o DNA é uma coisa estática, né? É uma sequência estática de letrinhas, e o ambiente, ele é capaz de instalar coisas em cima do nosso DNA, né, que a gente chama de modificações epigenéticas, porque estão acima do nosso DNA. Então, moléculas como metilação, acetilação, eventos bioquímicos que acontecem em torno desse DNA vão impedir que esse DNA funcione, né? Então, eles vão ou impedir que ele funcione, ou fazer com que ele funcione mais, né? Então, abrir mais a molécula do DNA, fechar mais a molécula do DNA, de forma com que ele consiga funcionar melhor ou não funcionar. É isso que o ambiente faz. Então, por exemplo, o que você come, o vinho, a gente sabe que tem fatores dentro do vinho que fazem com que a gente funcione melhor o DNA, digamos assim, ative certos genes,
né? A gente sabe que a privação de alimento também faz com que a gente viva mais, parece esquisito, mas Uhum. Então, comer brócolis, a gente sabe que várias coisas ambientais mexem com alguns genes, determinados genes, então fazendo com que os genes funcionem mais ou menos, então impedindo que ele funcione ou ativando melhor esses genes de forma bioquímica. Isso é bem interessante, né? Porque isso vai mudar, então, o jeito que esse gene ele pode ser acessado ou não. Então, tem várias maneiras de que o corpo vai se organizando, que esse DNAzinho vai se organizando. Isso é um fenômeno tão importante que é um dos fenômenos que está ligado a essa diferenciação das células ao longo do desenvolvimento, né? Uma coisa que ela é realmente bem, que vai determinar que esse mesmo DNA vai conseguir ir para coração, cérebro ou para a ponta do pé, literalmente, né? Exatamente. Cíntia, uma coisa que é um exemplo, eu queria que você comentasse, né, sobre o risco. Eu lembro que uma vez numa aula, né, você falou sobre o risco de como que o gene e o ambiente se relacionam para causar o risco, uma coisa do copo com gelo e água. Você pode explicar isso? Porque eu acho que esse é um exemplo bem bacana para entender. Porque eu vi uma pergunta aqui sobre, uma pessoa sofreu um trauma, isso foi suficiente, não foi suficiente para desenvolver? Eu acho que esse exemplo que você dá fica bem bacana. Então, na verdade, assim, esse exemplo, que a gente pode fazer uma analogia com o copo, é a seguinte: a gente herda dos nossos pais a gente herda o DNA dos nossos pais, né? Então, o meu DNA, ele veio 50% da minha mãe, 50% do meu pai. A quantidade de genes que eu herdo, a quantidade é igual, só que eles são embaralhados, né? E eu posso ter dado mais variantes, né, gênicas de risco ou menos de risco, porque no nosso DNA tem as instruções lá, e essas instruções são: olha, você tem mais risco para ser obesa, ou você tem mais instruções para, olha, você tem mais risco para ter doença cardiovascular, você acumula mais gordura nas suas artérias, ou olha, tem instruções no seu cabelo para ser liso. Então, a gente tem instruções lá no nosso DNA, assim como a gente tem instruções para produzir mais ou menos dopamina no nosso cérebro, por exemplo, que é uma coisa que está ligada à esquizofrenia, tá? Por exemplo. E aí a gente tem variantes do nosso DNA que vão conferir um risco maior ou um risco menor para a esquizofrenia. Então, a gente herda uma quantidade de... Vou fazer uma analogia com um copo de água. Então, estou aqui com meu copo de água, tenho aqui uma água, e eu herdo uma quantidade de água, tá? Que veio lá dos meus ancestrais. E que vai poder estar mais cheio ou mais seco, né? Em termos de risco de esquizofrenia, é isso, né? Se ele está mais... Se ele está mais sequinho, tem um risco genético mais baixo. Se ele está mais alto, né? Está com risco... Eu vou ter um risco mais alto. Isso pensando em cada uma das doenças. Então, para a esquizofrenia, vamos supor que meu copo é esse aqui, de esquizofrenia, meu copo está cheio de risco de esquizofrenia. Se eu for colocando algum objeto aqui, vou fazer uma analogia com dados, se eu for adicionando riscos ambientais ao longo da vida aqui, então, por exemplo, se minha mãe teve infecção quando eu nasci, se eu migrei ao longo da vida, que é um fator estressor, se eu tive trauma na infância, né, eu tive uma família que me criou de forma hostil. Esses fatores de risco para a esquizofrenia, eles vão sendo somados aqui dentro do meu copo. Vai chegar uma hora que o meu copo vai transbordar. Se a quantidade de risco genético somado à quantidade de risco ambiental for suficiente para transbordar o limite do meu copo, eu vou ter esquizofrenia. Pode ser que em outras situações isso não aconteça. Pode ser, não tem gente que fala assim, mas eu conheço fulano que fumou a vida inteira e não teve câncer. Sim, ele nasceu com o copo vazio. Graças a Deus o copo dele estava vaziozinho. Mas se ele tivesse nascido com o copo cheio, tem gente que mal fumou e teve câncer.
Exatamente. né? Então, Eu acho que uma das dificuldades de entender, né, é que, assim, primeiro tem coisas que a gente não explica, e é difícil a gente aceitar que algumas coisas a gente não explica. A nossa cabeça está sempre tentando achar explicação para as coisas, mesmo quando está fora do nosso alcance. E o segundo aspecto é que existem diferenças entre as pessoas, né? Só para completar essa coisa dos fatores ambientais, estou vendo perguntas sobre bullying, sobre trauma. É, Veja, a maior parte das pessoas que sofrem trauma, possivelmente no Brasil, todo mundo já sofreu algum tipo de trauma, né? Assim, quem nunca foi assaltado, quem nunca viu um assalto, quem nunca sofreu um acidente, a violência é muito presente na nossa vida, né? Infelizmente, no nosso país. Então, a maior parte das pessoas sofre violência. Isso, aí quando a gente fala assim, a violência aumenta o risco da doença, fica parecendo que todo mundo que sofreu violência vai ter um risco aumentado. Mas que a gente não se. Tem uma coisa que é um pouquinho mais complicada para explicar, que é o risco inicial. O risco inicial é relativamente baixo. Só 1 para 10 mil pessoas vai ter esquizofrenia, né, a cada ano, assim, a gente chama de incidência. Então, se você aumenta 3 vezes o risco, fala, nossa, 3 vezes é muito. Só que é 3 vezes em cima de 1 para 10 mil, né? Ou seja, a maior parte das pessoas não vai desenvolver esquizofrenia porque sofreu um trauma. Né? Ou não vai sofrer esquizofrenia exclusivamente porque sofreu um desses fatores ambientais. Um dos fatores ambientais mais documentados para a doença é a migração, sobretudo uma fase de desenvolvimento, e migração a mais bem documentada é quando você vai, por exemplo, os afro-caribenhos saem lá do Caribe, né? Vão para a Inglaterra, que eles são uma minoria, e isso está associado ao risco aumentado. Mas a maior parte das pessoas que vai sofrer migração não vai desenvolver a doença. Acho que isso é importante. Também tem uma questão do ambiente, quando a gente tem um cuidado quando a gente fala de ambiente, de que o ambiente também não determina sozinho a doença. É realmente a interação e a soma desses fatores. Esse exemplo do copo é muito legal. Cíntia, eu quero te fazer uma pergunta. Ari, tá. Fica à vontade, fala. Só uma coisinha que tem que pensar também, tá? Do mesmo jeito que a gente tem genes de risco, a gente tem genes que nos protegem. Né? Tem genes, alelos, variantes que nos protegem, e também tem fatores ambientais que nos protegem também. Também tem que levar em consideração. É exatamente isso que eu falei. A gente fala muito de risco, mas existem também fatores protetores, né? E que são muito modulados por aí sim aspectos mais de um ambiente familiar, social mais imediato. Eu vou passar para uma das perguntas que eu acho que mais, dentro desse sentido de risco, né, porque eu acho que é nesse ponto que pega muito para as famílias que a gente acompanha, que essa história, por exemplo, de, poxa, eu passei a esquizofrenia para o meu filho, eu sou culpado de alguma forma por ter passado a esquizofrenia para o meu filho. Acho que essa é uma das perguntas, depois eu vou te fazer outra, nesse mesmo sentido. Tá, então, essa coisa da culpa, né, ela é muito comum na grande maioria dos pais de portadores de doenças genéticas de uma forma geral, né, os pais têm esse sentimento. Não é culpa, né, não é culpa, eu não acho que os pais devessem sentir essa culpa, até porque, como a gente já falou aqui, a esquizofrenia, ela é uma doença altamente complexa, né, na sua origem. Então, a genética sozinha, ela não é suficiente, a gente já falou aqui, até gêmeos monozigóticos, né, então, quer um exemplo melhor do que gêmeos monozigóticos, que o DNA é o mesmo, tem mães que são mães de filhos monozigóticos, que a mãe passou o mesmo DNA para os 2 filhos, e tem um filho que tem esquizofrenia e o outro não. Né? Então, eu acho que os pais não deveriam ter esse sentimento de culpa, até porque a esquizofrenia, ela é muito modulada pelo ambiente, então, a história de vida do próprio filho contribui para a doença, então, não é uma sentença determinada apenas pelos pais, então, eu acho que os pais não deveriam sentir culpa, né, e até porque esse sentimento de culpa, ele impede que os pais exerçam uma maternidade, uma paternidade de forma adequada, né, eles se sentindo, assim, culpados, eles acabam não tendo o cuidado adequado com seus filhos. E ao contrário da culpa, quando eles se sentem, assim, numa missão especial de cuidar desses filhos, eles vão ter um cuidado melhor com seus filhos, uma adaptação para a família, social, e vão permitir os filhos terem um cuidado melhor. Então, acho que eles têm que ter um sentimento contrário à culpa, né? Então, eu acho que isso deveria ficar mais claro para eles.
Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de risco aumentado, esses conceitos estão na boca, mas depois a gente, às vezes, e a gente que é pesquisador, às vezes não se preocupa em explicar melhor isso para as pessoas, né? Por exemplo, o exemplo do gêmeo é ótimo, porque é exatamente a mesma sequência de DNA, e mesmo assim, né, no máximo 50% desses gêmeos vão ter esquizofrenia, né? Ou seja, mesmo ter a mesma sequência de DNA. Então, mostra que existem vários outros fatores que não são o DNA. Se a gente vai para família é diferente. Eu ia fazer um comentário não genético, vou deixar isso para você, que você é bem mais capacitado do que eu para isso, mas eu vou entrar no tópico da culpa, porque existe um histórico, né, principalmente na esquizofrenia, mas também no autismo, da mãe, né, da mãe esquizofrenogênica, da mãe que causava esquizofrenia. É um conceito hoje absolutamente antigo, é um conceito que fez mal para muita gente. Eu falo que assim, a gente fala assim, pai e mãe não devem sentir culpa, né? É impossível pai e mãe não sentir culpa, né, Cíntia? Você é mãe, eu sou pai, a gente fica se perguntando o tempo todo sobre essas coisas, é terrível. Eu falo que mãe é o buraco negro da culpa, né? Passou uma coisa perto, ela já pega e já. Cata a culpa para ela. Já que pega a culpa para ela, né? Mas eu queria tentar, porque eu acho que esse é o objetivo das lives, é tentar trazer informação de qualidade para melhorar a vida das pessoas, dizer que de fato não existe culpa, né? Assim, é uma loteria genética, é uma coisa absolutamente, né? A maior parte das pessoas que têm esquizofrenia não tem parentes com esquizofrenia, mas infelizmente, por questões aleatórias mesmo, aquele filho vai ter uma carga genética maior. A gente fala que ele tem uma sequência, é como se fosse um bilhete de loteria que caiu ali por aspectos aleatórios. Você tem 5 filhos, 4 não vão ter e um pode ter essa carga genética aumentada, né? E mesmo sobre fatores ambientais, para continuar aquele raciocínio que eu estava fazendo, né? Uma coisa que acontece muito comumente uma vez que a pessoa teve a doença, a gente tenta olhar para trás e tenta explicar, né? Então a pergunta que eu recebo muito é assim, poxa, meu filho quando tinha 10 anos bateu a cabeça forte, né? E quase foi para o hospital. Será que foi isso? E foi eu que deixei ele cair no chão. Então, veja, olha, eu me arrisco a dizer que eu não conheço uma criança que não tenha batido a cabeça forte, né? Em algum momento da vida, né? Assim, acho que isso faz parte da infância, né? Alguns com maior gravidade, outros com menos. Então, veja, só que quando a gente tem um filho doente, a gente olha para tudo e tenta reexaminar tudo. O que eu posso dizer é que, na maioria dos casos, uma queda, uma situação não vai causar a doença. É realmente uma soma de fatores que não está muitas vezes na nossa mão. Então, e eu achei que foi muito legal o que você falou, né? Que esse sentimento de culpa, primeiro que ele não é verdade, e segundo que ele não ajuda, né? Então, eu acho que a gente tem. Alguém está falando, existem famílias com mais pessoas afetadas. Existem, né? Existem famílias com mais. Se você tem uma pessoa, você tem uma chance maior de ter outra pessoa na família. O que a gente está falando é que isso. A gente não está falando que não existe hereditariedade, que não existe também esse componente, ele existe. O que a gente está falando aqui é sobre uma ideia de culpa, né? O que é que acontece? Fui eu que passei, eu escolhi, isso não existe, né? É realmente aleatório. E famílias grandes, você vai ter mais chance de ter mais pessoas afetadas se você já tiver alguém afetado também. Cíntia, só para tentar tem umas avançar perguntas aqui, né? Isso, deixa eu tentar aqui. Eu vou escolher aqui uma perguntinha para você, né? Deixa eu ver aqui. É possível mudar as instruções por influência, as instruções genéticas, né? Imagino por influência emocional? Mudar as instruções genéticas pelas emoções, até onde vai o meu conhecimento, não, né? Uhum. Mas é possível mudar a epigenética, digamos assim, né? As instruções, mudar o DNA, não, mas a gente, as emoções, elas estão envoltas no ambiente, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, e isso vai para o ambiente de uma forma geral. Com isso, a gente é capaz de modular o ambiente. Modular o DNA. Então, o liga e o desliga de um gene, mas não alterar o gene propriamente dito. Isso não, né? Mas é capaz de melhorar ou inibir ou ativar um gene, isso é capaz. Perfeito. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu, porque aí acho que tem algumas perguntas aqui que falam, né? Porque a gente fala muito do ambiente
E aí eu acho que a gente vai explicando o que é esse ambiente, o que é que a gente entende por ambiente. O ambiente social é um fator que pode modular a expressão. As emoções da gente, o que assim, a gente está falando é que elas não mudam a sequência, mas elas mudam como essa sequência é lida, como é que elas se expressam, né? Então, emoções podem sim, ela pode sim alterar o conto, de novo, não a sequência de DNA, mas se ela vai ser mais ou menos expressa. Então, as emoções importam, né? As emoções e a genética não são inimigos, né? As emoções e a genética, pelo contrário, elas se relacionam, né? Porque eu acho que, às vezes, eu acho que um cuidado quando a gente lida com a complexidade é, de um lado, a gente tentar explicar as coisas de uma forma que as pessoas entendam, mas não de uma maneira reducionista, que a gente caia em situações de que só a genética explica, ou só o ambiente, ou só as relações. Na verdade, a complexidade ela se dá pelo modo como tudo isso se relaciona. E a gente tem que tomar um cuidado, né? Uma outra pergunta... eu acho que elas todas aqui, eu acho que esse é um ponto que eu acho que a gente tem que gastar mais tempo agora, Cíntia, que agora são várias perguntas sobre a questão familiar, né? Então, tem aqui algumas observações. Uma delas falou que eu conheço famílias com 3 pessoas com esquizofrenia, a outra, né, sou filho de um pai com esquizofrenia e mãe de transtorno bipolar, e a minha mãe tem transtorno bipolar, como é que isso funciona. Então, acho que a gente tinha que gastar um pouquinho mais de tempo sobre essa questão de famílias que tem uma pessoa afetada, porque eu acho que aí muda a pergunta, né? Se uma coisa é falar do todo, outra coisa é falar assim, eu já tenho uma pessoa afetada na família, né? Como isso muda o risco de outras pessoas estarem afetadas naquela família? Sim, então, quando já existe uma pessoa afetada na família, né, a chance aumenta, né? Então, é como o Ari já falou, é uma loteria. Então, a sua chance aumenta, ela vai aumentando quanto mais pessoas afetadas você tem na família, e ela aumenta mais também quanto maior é a sua proximidade de parentesco com esta pessoa. Então, se você tem lá um tio, avô, o seu risco, com esquizofrenia, o seu risco é menor do que quando você tem um pai, ou quando você tem um irmão. Então, quanto maior o grau de parentesco com alguém com esquizofrenia, maior é o risco de você mesmo ter, ou do seu filho ter, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Quanto maior o grau de parentesco que você tem com alguém com esquizofrenia, maior é a chance. Chance, risco. Não é determinista, não é uma coisa determinada e como se fala, me fugiu a palavra aqui agora, não é uma coisa uma sentença, fixa, uma sentença, tá? né? Uma sentença, não é uma sentença. A gente usa muito a palavra sentença. Não é uma sentença. A outra coisa é que quando existem outras pessoas na família com outras doenças mentais, também a chance aumenta, né? Então, se você tem uma pessoa com um transtorno bipolar ou com outras doenças, com outras psicoses, a sua chance também aumenta, tá? Porque a esquizofrenia, ela tem, hoje se sabe em genética, que ela tem um grande compartilhamento genético com outras doenças genéticas. Então, porque ela compartilha as mesmas alterações genéticas com essas doenças, a gente acredita, né? Acredita não, porque na verdade isso já foi observado, que o risco aumenta quando você tem outras pessoas na família com outras doenças também, outras doenças de transtorno mental, em especial as psicoses, tá? Então, aumenta, sim, o risco genético. Uma outra coisa que eu tô vendo aqui é que estão perguntando se o ambiente sozinho seria capaz de desencadear a doença sem alterações genéticas? Não. O ambiente sozinho, não. Se a gente pudesse medir a contribuição da genética para a esquizofrenia, isso está estimado, tá? Vou falar de uma forma bem geral, em cerca de 80% da causa da esquizofrenia está estimada, então vou repetir aqui para ficar mais claro. Cerca de 80% da origem da esquizofrenia é genética. 80% da origem da esquizofrenia é genética. E cerca de 20%
é ambiental. Então, o ambiente sozinho não é capaz de causar a esquizofrenia, tá? Ele precisa do background genético. Você precisa da água que veio lá do seu copo para desencadear a esquizofrenia. Perfeito, Cíntia. E tem algumas perguntas aqui, Cíntia, que é até um assunto que a gente ia comentar, a gente tem alguns minutos, acho que vale a pena falar sobre isso, né? A gente vai ter uma live semana que vem, eu queria convidar todos para a nossa live sobre o uso de substâncias com o professor Tiago Fidalgo, mas existem aspectos do uso de substância e genética. Mais especificamente, esse fenômeno é muito estudado para a maconha, né? Você pode comentar um pouquinho para a gente, Cíntia, será que a genética ajuda a entender essa relação da maconha com a esquizofrenia? Sim, a esquizofrenia, ela tem várias hipóteses que explicam a origem dela, né? Uma delas é a hipótese canabinoide. Hoje em dia, a gente tenta não ter uma única hipótese para explicar a esquizofrenia, justamente porque ela é muito complexa para ser explicada por uma única hipótese, né? Mas uma hipótese que surgiu na década de 90 foi a hipótese canabinoide, porque os genes, entre esses genes todos que eu já falei, que foram já associados com a doença, tem os genes ligados à via canabinoide. E esses genes ligados à via canabinoide, eles estão, certamente, isso já está comprovado cientificamente, eles estão desregulados na doença. Então, esta é a relação do uso da cannabis com a esquizofrenia, né? A desregulação dos genes, eles estão desregulados na esquizofrenia, e a desregulação desses genes leva a um quadro de psicose. Então, como eles têm uma desregulação desses genes, eles já nascem com essa desregulação, essa desregulação associada a fatores ambientais que, provavelmente, com o uso da cannabis, induzem a psicose, tá? Em especial ao THC, né, que é uma substância que está presente dentro da maconha. O THC é capaz de induzir a psicose. Então, essa seria a relação do uso da maconha, assim, de forma bem simples e sucinta, né? Essa seria a relação do uso da maconha com a esquizofrenia. Então, essas pessoas, elas nascem já, geneticamente, com alterações nesses genes, e aí, como elas já têm essa alteração, né, entre outras coisas, na adolescência ou na vida adulta, fazendo uso da maconha, o THC interage com esses genes que já não funcionam bem, e isso é capaz de desencadear uma psicose. Seria Perfeito. Grosseiramente isso. É exatamente isso, né, Cíntia? Eu sou do lado do psiquiatra, da coisa clínica, né? O que a gente vê é que parece que alguns indivíduos são mais vulneráveis, né? Então, aquele indivíduo que já tem uma questão genética de vulnerabilidade, quando ele usa maconha, isso parece que aumenta o risco. E também tem uma série de questões super complicadas, né? O que a gente vê é que a maior parte das pessoas que fumam maconha não vão desenvolver esquizofrenia, mas que para alguns indivíduos que são mais vulneráveis, ele pode ou antecipar ou tornar a doença mais grave, né? E que, de um modo geral, o uso da maconha, para quem tem esquizofrenia, piora a evolução da doença. Acho que isso é importante. No Cíntia, caso, Oi, eu só posso completar bem rapidamente? Claro, você está em casa. Uma coisa que já ficou, assim, bem clara para a comunidade científica, né, é que pessoas, até mesmo pessoas que têm a mesma, vamos supor, a mesma sequência de DNA, né, se ela usa, aquela que usa maconha, ela tem uma chance de 9 vezes maior de ter esquizofrenia do que aquela que não usa maconha. Então, a gente sabe, já foi mostrado que existe uma relação muito clara do uso da maconha com a esquizofrenia, né? Isso potencializa a chance, né? Aumenta a chance de você ter esquizofrenia.
Perfeito. Aí, Cíntia, a gente está chegando aqui no finalzinho da live, né? Passou rápido. Acho que dava até para ficar mais tempo. Passou. Mas o pessoal tem que almoçar, né? Então vamos deixar a live, tentar acabar no horário. Mas uma questão, assim, poxa, a gente conversou muito sobre coisas, sobre explicação de risco e tudo, né? Mas uma pergunta que eu já recebi essa pergunta no meu consultório, né? Então, atendo um paciente há muitos anos, conheço a família, o irmão dele, que é uma pessoa muito bem sucedida e tudo, tem um filho de 3 anos e vem para mim, olha, meu irmão tem esquizofrenia, a nossa bisavó teve esquizofrenia, meu filho tem 3 anos. Você consegue me responder o que ele pode fazer para esse filho? É complicado esse aconselhamento genético para doenças complexas, né? Quando é um aconselhamento genético para doenças puramente genéticas, é bem mais fácil de fazer. O que eu acredito que a gente pode fazer, eu não sou médica, né? Então eu não tenho essa experiência em consultório, mas eu acho que o que dá para fazer é trabalhar bastante com os fatores de proteção, né? Então, trabalhar ao longo da vida com o que se pode mudar, porque o DNA a gente não pode mudar, né? O DNA que a criança herdou, ela herdou, né? É fixo. Então, a gente tem que trabalhar com o ambiente que essa criança vai estar exposta. Então, o que eu diria para essa família é mostrar claramente quais são os fatores de risco e quais são os fatores de proteção, para que eles estejam bem informados. Eu acho que no aconselhamento genético é muito importante você dar todas as informações possíveis e os pais fazerem as escolhas corretas mediante as informações. Né? Então, olha, um suporte emocional dos pais é muito importante, o suporte social, a gente sabe que estímulo cognitivo é muito importante, a gente sabe que QI alto protege contra a esquizofrenia, né, e como QI não é só genético, né, dá para modular o QI também, então, melhorar a cognição, suporte emocional, um bom estímulo ao longo da vida, comer bem, dormir bem, né, dormir é muito, muito importante para os transtornos mentais, de uma forma geral, mas protege contra doenças mentais, né, um bom sono, então, eu acho que eu trabalharia me certificaria dos fatores de proteção, né? E também colocaria os fatores de risco para que a pessoa saiba, olha, evita drogas de abuso, evita o abuso de álcool, evita anfetamina, evita isso, evita aquilo, para que você tenha a chance de não colocar muitos dados no seu copo, porque você já nasceu com o copo bem cheio. Eu trabalharia por aí. Perfeito, Cintia. É uma pergunta complicada. Eu sei que eu te coloquei numa situação dura, né? Porque a gente não tem esse aconselhamento tão claro para a esquizofrenia. E acho que o intuito da pergunta foi uma situação que eu já passei mesmo que eu já passei no consultório e de que a gente fica ali, toma um susto, o que é que eu posso responder, né? Eu acho que eu fico com 2 preocupações. A primeira, eu fico muito preocupado daquele pai, daquela mãe, ficar o tempo todo cuidando do filho, preocupado com uma coisa que pode acontecer ou não. Né? Acho que a primeira coisa, não façam isso. Acho que é um peso muito grande para todo mundo você ficar com essa sombra, né? E no fundo, a nossa resposta é assim, olha, seja o melhor pai e mãe que você puder. Ofereça o melhor para o seu filho, né? Assim, educação, saúde, esporte. É isso que a gente consegue oferecer para eles. Isso é muito protetor, né? E pode ser que funcione ou não funcione, porque tem coisas que não estão na nossa mão. Mas eu acho que é não viver com a sombra do que está por vir, né, do que pode ou não acontecer, e ser o melhor a cada momento, porque eu acho que isso é o que o pai consegue fazer, né? Não é ser perfeito, não existe pai e mãe perfeito, mas existe aquilo que a gente vai oferecer naquele momento de ser o melhor possível para os nossos filhos e dar o melhor suporte possível para eles se desenvolverem bem. Né? Acho que esse é o ponto. Cíntia, a gente acabou o tempo, mas eu queria só que você encerrasse, né? Falar, você tinha uma questão aí da que a genética, os últimos estudos apontam, acho que você queria falar um pouquinho sobre isso, né? E depois eu vou pedir para a gente encerrar a live.
Bom, então, as pesquisas em genética, as últimas pesquisas, o mundo todo tem se unido para buscar informações de etnias diferentes, né? Então, agora está para sair um estudo com países do mundo inteiro, incluindo Ásia, Brasil, a gente tem entrado nesses estudos, com mais de 300 mil pessoas nesse estudo, e esse estudo está mostrando que tem mais genes do que a gente imaginava envolvido, né? Então, esse estudo vai ser publicado ainda mostrando que são mais de 270 variantes envolvidas, localizados em mais de 100 genes, muitos relacionados a sinapse, neurodesenvolvimento, né? Muitos deles compartilham genes com autismo, inclusive, né? Então, é isso que tem apontado, mostrando que a esquizofrenia, de fato, confirma ser uma doença altamente complexa do ponto de vista genético, e a gente tem trabalhado para que a gente consiga encontrar genes mais associados à esquizofrenia e tentar encontrar o que você falou no começo lá da live, né? Uma forma de diagnóstico mais precisa e trabalhar com, de repente, marcadores genéticos que facilitem o diagnóstico e a progressão da doença. Acho que é isso. Perfeito. Cíntia, a gente, infelizmente, foi rápido, né? Mas já passamos aqui do tempo. Pena. Eu queria saber quais são as suas palavras finais, você quer falar mais alguma coisa? Então... Achei uma delícia a nossa conversa, Ari, ficaria aqui horas conversando sobre isso, que é um assunto que me encanta, eu gosto muito de estudar a esquizofrenia, e eu acho que é uma doença que tem uma grande relevância do ponto de vista de saúde pública, sou muito compadecida dos pacientes, das famílias, né, dos portadores de esquizofrenia, e o que eu puder fazer para ajudá-los, eu estou disposta a fazer. Bom, Cíntia, eu queria primeiro te agradecer, né, vou encerrar agora a live, foi ótimo, eu já vi inúmeros elogios aqui, eu já te conheço há muito tempo, eu sei o quanto que você não só é uma pesquisadora de excelência, né, com publicações de grande peso no campo, mas também tem uma didática excepcional, né? Nem todo pesquisador tem essa didática, e não só a didática, mas a capacidade de se comunicar com qualquer público. Eu acho que a qualidade da tua fala foi excepcional, vi vários comentários te elogiando, e eu quero também reiterar esses elogios. Foi ótimo, a tua presença é um assunto complexo, a gente deve ter falado complexo umas 1000 vezes hoje, né? Mas é um assunto que é complicado, e eu acho que a gente tentou transformar isso da melhor forma possível, porque o objetivo dessas lives é realmente a informação de qualidade. A informação de qualidade, ela pode mudar a vida das pessoas, pode tornar o cuidado desses pais, dessas mães, que eu sou muito sensível a eles, melhor, né? E esse acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Algumas das perguntas, a gente vai tentar responder todas as perguntas da live, algumas sobre temas que não são dessa live, né, posteriormente. Inclusive, e quem tiver informações sobre o funcionamento do ProESC pode também procurar a gente especificamente sobre esses pontos do atendimento. Então, eu queria agradecer a todos, e eu vou agora encerrar a live agradecendo realmente a participação, foi bastante proveitosa essa nossa manhã. Um abraço, tenha um bom dia. Tchau, gente. Obrigada.